Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Alô, Fernanda, você me escuta? Eu escuto. Você me Eu escuta? não estou te escutando. Não, Realmente eu não estou te escutando. é, Bom, a gente já hum, está começando aqui a live e temos uma questão técnica para resolver, para conseguir colocar a Fernanda aqui com a gente no ar. é, O YouTube diz que a conexão está excelente pois é. e eu não consigo ouvir a Fernanda. Puxa vida. É, Fernanda, por gentileza, fale mais um pouquinho. Enquanto isso, eu estou tentando aqui, mas assim, não tá tem o bom. que mexer. Tá, não Realmente não tem. tem onde mexer. Tá tudo bem, o áudio Aqui está também está tudo funcionando. ok. Aqui também. O que a gente precisa é saber como é que a tua voz aparece aqui. É, é. Aí, a live está ao vivo. Deixa eu dar uma conferida no. A live está ao vivo. Eu Paula, também. ouvimos vocês duas? Sério? Fala mais um pouquinho, Fernanda, por favor. Ah, tá ouvindo? É? Ah, que bom. Então você que não me ouve. A Débora e a Ana Paula estão dizendo que estão ouvindo você e eu. Agora, eu não consigo te ouvir. E aí, como é que a gente vai fazer? Temos um atraso, você percebe? Tem um delay aqui na conexão e a gente vai precisar se organizar para conseguir as duas ao mesmo tempo. Vamos lá, então. É a primeira vez que eu estou usando aqui um streamer. Quem quer virar youtuber, tem que acostumar com a tecnologia. E estamos testando esse software. Testamos à tarde, estava tudo bem. E agora o áudio não sai para mim. Então, é o seguinte, já que a Fernanda me escuta, só que assim, tem. Ah, o delay está imperceptível? Foi isso que você quis dizer, Ana Paula? Para mim está grande. Para mim está um delay grande, assim, de uns 30 segundos, mais ou menos. A gente não vai conseguir fazer uma entrevista no formato que ela deve ser, na minha opinião, porque eu não ouço a Fernanda. Então eu posso fazer a pergunta, só que você vai responder, eu não vou conseguir ouvir você. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ligar. Ligar em outro Isso, lugar. Áurea, muito bem. Eu vou ligar no meu celular e Aí vou você ouvir daqui, consegue. no celular, Ah, muito bom, muito tá? E aí bom. eu Muito coloco o bom, fone muito bom. aqui para não dar microfonia. Sim, Muito vai bom. dar certo. Agora vai dar certo. Vai dar certo, vai E aí sim. eu espero conseguir ouvir a Fernanda dessa maneira. Porque senão, como é que eu vou ouvir sua resposta e fazer uma nova pergunta? Eu também quero Claro, participar, poxa vida. claro, claro. Vai que eu falo uma besteira, né? Consegui! Ah, conseguiu. Ah, joia, Estou joia, aqui. joia. Então, mas peraí que eu vou ter que só Não carregar o vai falar. celular. Muito bom. Oficialmente, vamos começar. Hoje eu tenho uma convidada muito Espera só um tempinho. especial, que é a Fernanda Pompeu. A Opa, Fernanda é blogueira e escritora, com foco muito voltado para a escrita digital. Portanto, nos comunicamos todos os dias, inclusive nas redes sociais, podemos aproveitar muito esse conteúdo. A Fernanda é também autora e idealizadora do projeto Acelera Texto. Se você ainda não conhece, eu super recomendo, porque realmente faz toda a diferença para quem quer fortalecer sua imagem, né? Fortalecer sua comunicação nas redes sociais. Pessoal, só mais, por gentileza, um feedback aqui do áudio, tá tudo bem então? Áudio, vídeo, tá tudo funcionando? Vamos seguir? e você me ouve agora, né? Áurea? Tô te ouvindo Ah, pelo meu celular, né? Não aqui no pelo celular, notebook, né? mas tá tudo funcionando. Tá. Então vamos lá. A nossa ideia aqui é conversar a respeito. Deixa eu só conseguir parar meu celular aqui.
Bom, eu vou descarregar. A ideia, Fernanda, é, Não, é que você é nos que não. ajude a audiência a entender como é que o português. Ah, o celular está querendo pular Não, aí? não, mas já resolvi aqui. Já resolvi aqui. A ideia era ser pelo computador, então não me preparei, né? Agora eu estou no celular. Mas vamos embora, vamos lá. Ótimo. É, Pode sim, falar. sim. Não, quem sabe faz ao vivo, tá tudo bem. Estamos conduzindo aqui. Então, Tá. Fernanda, diga pra gente, realmente isso é uma ideia maluca da minha cabeça, ou o português tem um valor importante, deve ser considerado, especialmente para criar, para formar uma imagem positiva de alguém que se expõe, que se comunica? Não é que tem um valor importante, eu acho que tem um valor essencial, Áurea. Né? O português é a língua, né? É a base da comunicação. Eu, inclusive, estava pensando hoje à tarde que nós que estamos vivendo num país tão polarizado, né? Tão, né? Assim, assado. O que é que nos une? O que une o Brasil? O que é a única coisa que você pode dizer que é comum a todos? A língua. Né? Então, desde o gaúcho lá nos Pampas até o ribeirinho lá em Bailique, né? Que é no Amapá, numa ilha do Amazonas. O que une, o que nos une é o português. Então, é a essência, é a base. Então, a gente não pode imaginar a comunicação sem um domínio razoável. Não precisa ser um domínio maravilhoso, mas um domínio razoável da língua portuguesa. E isso não importa a área, né? Então, não importa se você é um engenheiro. Engenheiro, fico fazendo cálculos para a ponte não cair. Claro, é bom que a ponte não Agora, caia. eu sei que Diga, pode sim. dizer. Pode falar, Áurea. Áurea? Por causa do delay, aí a gente vai ter essa dificuldade de Ah, entender tá quando bom. uma termina de falar e a outra Esse que, começa. que nem a Eu sei que é muito televisão, difícil né? medir razoável. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, ok. Estou te ouvindo. Sim, exatamente. A gente está numa transmissão ao vivo, né? É, para a gente entender melhor, esse razoável, Fernanda, como é que a gente pode entender que algumas coisas, de repente, não ser tão corretas, mas elas são aceitas e aprovadas? Em que medida o que não é absolutamente correto pode impactar negativamente na imagem do comunicador? Bom, não, existe o correto e o não correto, né? Então, não é que a gente vai relativizar. Não existe o mais ou menos correto. O que existe é uma adequação. Então, um determinado tipo de postagem, por exemplo, que eu estou fazendo, se ela é uma postagem mais informal, ela não pode ser incorreta em termos gramaticais, mas ela pode se dar a uma maior liberdade, ok? Então, isso se a gente pensar assim, nós estamos falando do português para comunicação. Nós não estamos falando por exemplo, não é que as pessoas precisam ser Machado de Sim. Assis, Clarice Lispector, não é isso, né? O que a gente precisa é conseguir comunicar. E para comunicar com clareza, a gente precisa conhecer as ferramentas da língua portuguesa. Então, peraí. O que todo texto, qualquer texto tem que ter? Coerência e coesão. Ou seja, o que é coerência? É a harmonia entre as ideias. Então, tem que ter começo, meio e fim. Não importa se é num pequeno parágrafo ou se são em 17 parágrafos. Eu tenho que ter começo, meio e fim. E eu tenho que ter coesão. E o que é a coesão? É a ligação entre uma palavra e outra. Então, eu preciso saber usar o mais, o porém, o todavia, o no entanto, o por fim. Em suma, eu preciso usar corretamente os advérbios, ou seja, eu preciso ter coesão. Se eu consigo isso, coerência e coesão,
eu consigo uma boa postagem. Portanto, eu chego nos leitores. O importante é chegar aonde a gente quer. Isso é que é importante. Então, a língua, ela é a base para que a gente consiga isso. Muito bom. Isso. Todo mundo quer chegar nos leitores, como você falou, para se conectar com eles, para ser ouvido, não é? Todo mundo quer um espaço de fala que pode ser feito através do texto. Agora, existe ainda um grande desafio para muita gente de perceber como dar essa coesão. Olhar, ler o texto em voz alta pode ajudar, porque está tendo uma não coesão, que está tendo uma desconexão das frases, das ideias? Pode muito. Aliás, essa é uma excelente dica. Leia seu texto em voz alta. Porque, às vezes, você até tem coesão, mas se você parou, se tem algo que está dificultando, pode reparar que tem algum problema lá, ou a frase está muito longa, então ponha um ponto, prefira frases curtas. Eu sempre digo, não tenha medo de frases curtas. Frases curtas são boas para quem escreve e para quem lê. A gente erra menos quando a gente pontua mais. Então, a leitura em voz alta é uma super dica. Leia. Se você parou ali, deu uma derrapada, tem um problema no seu texto. Volte, você vai corrigir. Não é difícil. Agora que terminou. A gente vai se acertando aqui aos poucos, por causa do delay. Fernanda, por acaso, o fato de algumas pessoas, por causa da nossa realidade brasileira, no segmento da educação, não tiveram uma boa aula de português, uma boa supervisão de um professor atento que pudesse corrigir, incentivar, motivar, criar condições para que a pessoa pudesse saber escrever e ler bem. E hoje ela percebe a deficiência disso. Dá para recuperar? Como é que você indica? Que caminho você indica para a pessoa recuperar isso e conseguir se comunicar de uma maneira boa com as pessoas e não sentir dificuldade de se comunicar? Bom, o Acelera Texto, esse projeto, ele é para adultos, né? Ele, de jeito nenhum, ele pensa em substituir a escola, as metodologias, né, do ensino do português, de forma alguma. Mas o que a gente repara? Isso é uma coisa muito comum. A gente passou pela escola, tem gente que fez mestrado, é mestre, doutor, e de repente solta um meia nervosa, quando é meio nervosa, por exemplo. Ou seja, a minha ideia é que as pessoas, você pode pontualmente ir resolvendo os problemas. Não se trata de jeito nenhum, eu vou estudar. Claro, quem quiser fazer isso, faça. Mas não se trata de dizer, olha, você tem que ler um livro de gramática, você tem que voltar a ler a gramática. Eu acho que não. Eu acho que, né, nós somos adultos, todo mundo aqui já viu 1000 vezes o que é adjetivo, o que é transitivo direto, o que é... Nós já vimos isso, passamos por isso. Então, eu acho que é só a consciência. Teve o problema? Você está desconfiado? Por exemplo, você escreveu a palavra exceção com 2 S's, né? Aí você diz, mas será que é com 2 S's? Então, pô, dá um Google. Você vai ver que não é com cedilha, né? Exceção. Ou aquelas coisas, aquelas armadilhas, seção com 2 S, seção com cedilha, seção com secção. Dá uma olhada, procura. Ou seja, a minha dica é, fique esperto, seja curioso. Desconfiou que tem um problema no seu texto? Procure, você resolve com facilidade. Veja os conteúdos do Acelera Texto, onde tem muitas dicas de vírgula, tem vídeo de vírgula, vídeo de crase, vídeo de esse, em suma, já tem lá vamos dizer, português por quilo, que você pode ir lá e se servir. Eu acredito muito que todos nós podemos melhorar a nossa escrita, acredito.
né? E não é uma questão de eu não vou errar, eu não vou O errar. self-service Todo que a gente mundo não vai mais erra, poder entendeu? frequentar a partir de agora, não é? Mas pode ser para consumir o português. Eu sigo a Fernanda, viu, gente? Já faz algum tempo. Eu sigo a Fernanda, ela manda dicas pelo WhatsApp todo domingo. Também tem um canal no Telegram, que é o Acelera Texto, que eu já coloquei aí, vou colocar outra vez. Enfim, vai por esse endereço e você encontra a Fernanda em todas as redes, as principais redes sociais, porque essas pílulas de dicas, elas podem facilitar, vão entrando na cabeça aos poucos, vão reforçando o que você já sabe, vão despertando a curiosidade para outras coisas. Mas essa curiosidade que você citou, que você diz, fique esperto, procura no Google, não é todo mundo que tem. E aí eu não sei se é por falta de curiosidade, iniciativa, eu não sei se é por preguiça, mas como é que a gente poderia incentivar essas pessoas? Será que é pela dor, assim, é assombrando, dizendo, olha, se você está procurando um emprego, o recrutador pode ficar de olho na maneira como você escreve, ou se você almeja um cargo mais alto, isso pode impactar lá na frente. De que forma a gente poderia convencer essas pessoas a ficarem espertas e acordadas? Isso é um fato da vida, né? Se você, quem tem um português correto, faz direitinho os plurais, faz as concordâncias de uma maneira, né, bem feita, tem vocabulário, quem tem esse português sai na frente. Isso não tenha dúvida nenhuma, é a vida. Se eu sou uma recrutadora e alguém chega para mim e fala os projetos, né, sem fazer esse plural, provavelmente eu diga, não vou ficar com essa pessoa. Por mais maravilhosa, por mais ser humano que ela seja, é uma questão muito prática. As pessoas precisam de outras que tenham um bom português. Quer dizer, não é só a escrita, você falou um ponto legal aí, é a fala também. Porque tem gente que diz, mas eu vou escrever pouco. Primeiro é mentira, porque hoje todo mundo escreve muito. Quando a gente está no WhatsApp, você está escrevendo, né? Mesmo que seja com a sua amiga, né? Quando você faz uma postagem no Facebook, aquilo é escrita. Aquilo está mostrando a sua escrita. Então, eu acho que aí é que está. Por isso que eu digo, fique esperto, porque a língua sempre foi poder. E é o poder do conhecimento, isso que é legal, não é que é poder, entendeu? Poder por causa do dinheiro, não é, é poder do conhecimento. Tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com conhecimento. Agora vamos aguardar. E isso diferencia. Pessoal, estou conversando aqui com a Fernanda Pompeu, que é blogueira, escritora, muito voltada para a escrita digital. Ela é também idealizadora do projeto Acelera Texto e está falando aqui sobre o valor do bom uso do português. Quanto mais e melhor você usar o português, mais você pode se diferenciar, pode estar lá na frente, né? Quem tiver perguntas, por favor, use o chat. Vamos participar, vamos aproveitar o conhecimento da Fernanda, que é tão generosa sempre, espalha tanto conteúdo pelas redes sociais. Se você ainda não a segue, faça isso, porque faz bem. Eu considero, já falei várias vezes para a Fernanda, eu não a conheço pessoalmente, conheci na internet, e a gente tem trocado muitas ideias, e eu já falei para ela que eu gosto de português. Isso não me impede de querer saber mais, porque eu não sou perfeita. Tenho muitas dúvidas. Mas, assim, às vezes, vou até confessar, Fernanda, não sei o que você acha disso. Às vezes, por exemplo, eu me comunico muito com a minha irmã pelo WhatsApp. E às vezes sai lá uma palavra sem acento, eu sei que tem, mas para voltar a escrever de novo, para voltar e colocar aquele acento, eu prefiro ir mais rápido. Só que quando eu vou conversar com um cliente ou com alguém na internet, um seguidor, eu capricho, né? Então é a questão da imagem. Isso você acha que o outro percebe? Consegue perceber quem capricha e quem tem esse desleixo na comunicação escrita? Completamente. Basta ele ter, vamos dizer, um nível razoável, né, de conhecimento da língua, percebe na hora. Percebe na hora. E eu acho que a gente tem que fixar as coisas. Então, por exemplo, você disse, né, quando eu estou falando com a minha irmã, eu de repente escrevo lá próprio e não ponho um acento, porque está rapidinho. Aí é que está.
Mas se você começar a cuidar disso, você vai fixar isso e você vai escrever com acento. Onde tem acento, você sempre vai colocar acento. Ou uma coisa que as pessoas estão com dificuldade, apesar de ser uma reforma que foi em 2012, né? Que houve uma reforma ortográfica. Caíram alguns acentos, por exemplo, Pompeia, Ideia, Alcateia, Assembleia, né? Os eias, não são mais acentuados. Então, acho assim, se você lembrar disso, né, fixa isso, ó, eia, daí ideia, não acentue a palavra ideia, porque ela não é mais acentuada. Aí, se eu leio o texto, eu vou dizer, ih, a Áurea, ela ainda está lá antes de 2012, ela não passou pela reforma. Então, a minha dica é, não importa, pode ser, entendeu? Pode ser para o seu melhor amigo, para o seu namorado, para sua namorada, mas tente manter as palavras corretamente, né? Tente fazer isso, é bom. Né? Outra coisa, e parar com essa coisa dessas abreviações malucas, você vira VC, o quê Acho virou um que T, fica uma coisa doida, quando eu leio assim, eu digo, nossa, que língua é essa, né? O que é isso? Isso é grego ou é português? eu acho que eu não me expressei bem, é que muitas vezes o corretor não escreve, de verdade, o corretor não escreve direito, ou escreve do jeito que ele quer, e aí, para não voltar e corrigir, quando é mais informal, acaba passando. Mas você tem toda a razão, quanto mais a gente fizer corretamente, melhor fixa, mais fixa, né? Uma vez foi um pouquinho depois das mudanças do acordo ortográfico, eu escrevi um e-mail para um cliente e escrevi ideia sem acento. Porque uma das coisas que mais me deixou revoltada com essa alteração foi ideia ter perdido o acento. Por quê? Mas eu fiquei muito revoltada com isso. Mas, como era para aplicar a nova condição, então eu escrevi ideia sem acento. Não é que o cliente me respondeu o e-mail, respondendo o que eu tinha perguntado, e depois escreveu lá uma observação. Muito me impressiona uma jornalista como você não acentuar a palavra ideia. Aí eu respondi delicadamente, né? Eu disse, pois é, bem que eu gostaria poder continuar acentuando ideia, mas de acordo com as novas regras ortográficas, a palavra perdeu o acento. Ele não respondeu mais. Ele quis me dar uma bronca, né? Mas tá vendo? Ele estava esperto e ficou, talvez, né, decepcionado porque eu não acentuei a palavra. Não acentuei porque eu não posso mais. Não sou eu que decido, né? Eu falo, se o pessoal tivesse me chamado para perguntar, o que você acha? A gente está querendo tirar esse acento, você acha que é bom? Mas ninguém me consultou, né? Então eu fico revoltada sozinha. É isso aí. Mas é o seguinte, bom, então né? a gente já falou aqui, estamos conversando com a Fernanda Pompeu, para quem chegou há pouco, ela que é blogueira, escritora, está muito focada na escrita digital, dá altas dicas sobre como escrever bem. A ideia não é chamar a Fernanda aqui para tira dúvidas, e com relação à grafia das palavras, ou a forma de escrita, mas falar sobre o conceito, né, sobre o valor do idioma português. Fernanda, tem muita gente que sabe outra língua, né, sabe o inglês muito bem, e ainda tropeça no português. Por que será que isso aconteceu? As pessoas não estão valorizando o nosso idioma e acabaram aprendendo outro idioma sem ter o domínio do português? Aí tinha que perguntar para elas, né? Mas isso acontece, isso é um fato. Ou um certo desprezo, como se o português fosse menor, né? Como se tivesse uma importância menor do que o inglês. E não é verdade, nós estamos no Brasil. Todo mundo aqui fala português e provavelmente continuará falando português. Então, acho que, né, essa é uma questão que isso não pode acontecer. O fato de eu saber inglês não, de jeito nenhum, justifica ou eu ser desleixado, né, desleixada com o português. A gente tem que ser muito bem, caprichar muito na nossa língua materna, né? O nome já diz, né? Nós nascemos com ela, é a língua da nossa expressão, não é isso?
Agora, deixa eu falar uma coisa, você está falando muito em escrita digital, então eu gostaria só de esclarecer esse conceito, né, de escrita digital que o Acelera-Texto trabalha, que é tão caro ao Acelera-Texto, né? Então, vamos lá. A escrita digital é toda e qualquer escrita que é preparada para ser postada em ambientes da internet, distribuída, compartilhada. É isso que eu estou chamando de escrita digital, que é essa escrita mais rápida, quer dizer, você não vai demorar um ano para escrever um post. Provavelmente, no mesmo dia, você escreva vários posts. Então, a escrita digital, ela tem essa especificidade, mas a base dela é a mesma da escrita tradicional. A base dela é a língua, né? E o uso que a gente faz da língua. E mais uma coisinha, Áurea, mais uma coisinha, só engatar aqui. E quando eu falo na escrita digital, ela também não é só voltada... Tá, vai, Áurea. Você, sim. Vai. Áurea? Desculpa, eu te interrompi. Vai. Não Falta tem só a gente problema. combinar de falar câmbio no final da frase. Aí, quando falar câmbio, é porque pode Tá passar bom, para tá outra. Eu bom, estou tá bom. brincando, né? Tá Mas bom. para a gente conseguir se organizar aqui por causa desse delay da transmissão. Ok. E eu preciso tirar o fone, porque eu fico ouvindo minha voz no retorno, me incomoda demais. Fernanda, você fala muito nas redes sociais sobre escrita digital, foi o que você acabou de explicar, e vejo também algumas vezes você puxando a orelha de jornalistas e fazendo fotos de jornais, colocando lá prints de títulos, de manchetes, com palavras escritas, às vezes incorretamente, ou palavras difíceis, né? Essa é a minha outra grande indignação, o uso de palavras que eu considero difíceis, palavras de dicionário, que dificultam o entendimento, que não conectam com o leitor, seja ele quem for, porque quando a gente coloca uma publicação na rua, seja pela internet ou no offline ainda, aquilo vai ter um acesso absurdo, incrível. Então, eu não posso selecionar quem lê a minha publicação e achar que eu só vou ser lida e entendida por quem tem o mesmo nível de conhecimento que eu. Isso não é nada empático, inclusive, né? Não é nem um pouco gentil. Então, a gente pode dizer que o jornal impresso, que ainda existe, e deve resistir por muito tempo ainda, tomara, ele também ensina muito o que fazer e, às vezes, o que não fazer. Sim, o jornal, aliás, meu pai, né, já falecido, meu querido pai, ele sempre dizia, né, que ele aprendeu história, por exemplo, lendo jornais, né? E a gente também pode aprender português lendo jornais, porque a matéria deles, a matéria-prima do jornal, da notícia, da coluna, não deixa de ser a língua, né? Então, é uma grande fonte. Eu exatamente, não é que eu puxe a orelha, porque eu também não gosto de puxar a orelha de ninguém, hein? Eu venho assim, eu digo, olha, é assim, veja bem, não é o Covid, é a Covid, mas, né, eu nunca me dirijo, ó, fulano errou, né? Isso eu não faço de jeito nenhum, não, porque eu também erro, né? Então, isso eu não faço mesmo. Mas eu acho assim, você tem razão, se a gente quer comunicar, a gente tem que procurar o quê? A simplicidade, tá? E a simplicidade não é pobreza, hein, gente? Não é falta de recurso. Simplicidade é eu procurar qual é a média, né? Esse tipo de palavra que eu estou usando aqui vai criar muita dificuldade? Se for criar muita dificuldade no leitor, troque. O português, inclusive, é riquíssimo em sinônimos. Nós temos sinônimos, muitos sinônimos. Então, procure manter essa medida. É a medida da sua comunicação, claro, para o seu público, né? Para cada público que você vai falar, você vai usar um tipo de comunicação. Mas sempre a simplicidade sempre é boa. Ela sempre ajuda, né? A Sim. simplicidade. Né? Não complique, não se exiba, né? Quando eu comecei a escrever, isso no século passado, há muito tempo, eu me exibia muito. É Então, eu ótimo era ouvir uma... isso.
Tá me ouvindo? Eu me exibia, né? Então eu adorava usar termos que poucas pessoas conheciam, imaginava que o leitor ia lá no Sim, dicionário. pode continuar. E claro que não foi no dicionário coisa nenhuma, né? As pessoas elas querem entender o que está escrito ali. Elas querem entender a mensagem, o recado. Mensagem é recado. O recado deu certo? É essa a pergunta, né? Câmbio. Muito bom ouvir isso de uma especialista na língua portuguesa, e eu quero compartilhar com vocês uma situação, muito rapidamente. Uma vez num treinamento, eu estava treinando um grupo de juízes, e eles usam palavreado bem difícil, né? Aquele palavreado de advogado, do direito. E aí eu coloquei que, olha, seria interessante trocar algumas palavras, especialmente quando as entrevistas forem para veículos de massa, porque está atingindo a população no geral e as pessoas podem não entender, e aí você não vai conseguir fazer sua mensagem chegar. E um dos juízes respondeu assim para mim, mas se eu falar simples como você está propondo, eu vou parecer burro perante os meus pares, né, ou seja, outros juízes. E aí, delicadamente, eu disse para ele que inteligente é o comunicador que consegue fazer sua mensagem chegar do outro lado, porque não adianta nada falar bonito e não comunicar, não é? Fernanda, eu quero aproveitar aqui a participação do Marcelo Miguel, ele que já elogiou aqui a live, está agradecendo e dando os parabéns. É sempre bom, conhecimento não ocupa espaço, né? E é sempre bom a gente ter. O Marcelo está dizendo o seguinte: é errado acentuar as palavras mesmo depois das mudanças gramaticais? Das mudanças o acordo ortográfico? É isso? Olha, o acordo ortográfico, que muita gente fala, o acordo ortográfico, ele, na verdade, é muito simples, tá? Ele é Sim, muito sim, simples, e ele tirou sim. pouquíssimos acentos, tá? Ele tirou acentos do EIA, como eu citei aqui, ele tirou acentos do vou, zou, cou, né? Tirou esses acentos, fundamentalmente. É errado, sim. A gente tem que escrever conforme esse acordo. Qual foi a origem do acordo, a ideia? A ideia dele é bonita. Foi uma ideia que todos os países lusófonos, Brasil, Moçambique, Portugal, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e mais alguém que eu estou esquecendo, que todos esses países tivessem uma grafia só, uma única grafia. Essa foi a ideia na origem, né? Há críticos, mas não cabe a nós não temos como derrubar o acordo. Ou seja, não dá para a gente dizer, não gostei, eu vou continuar acentuando, vou botar o chapéuzinho lá. Não está correto, né? Você vai causar estranheza. Eu sempre digo, claro que pode fazer, ninguém vai ser preso, ninguém é preso porque escreve algo que não é apropriado, né? Mas, tal como eu falei, a língua é uma instituição e é muito bonito se a gente conseguir fazer com que todos e todas compreendam essa língua. Não sei se eu respondia, contento? Câmbio. Sim, você respondeu. Eu percebi que você falou depois de ter parado, então eu esperei mais um pouco. Aí a gente tem essa dificuldade aqui com o delay, com esse atraso, mas está respondido sim. Eu só acho uma pena, eu concordo com você, a gente não tem como mudar o acordo, mas eu só acho uma pena porque ele mexeu nas novas regras ortográficas e não mexeu em nada. Porque em Portugal eles continuam usando o C para escrever contacto, aquele C no meio, recepção. Em Portugal não tem o P mudo, que é muito estranho, então fala, vai ali na recessão. Recessão? Não, é recessão de recepção. Quer dizer, é tudo muito esquisito, não tem nada de uniformidade nessa nova forma de escrever ortografia. Mas tudo bem, vamos nos preocupar com o nosso português, que a gente possa cada vez mais. Não sei se é impressionar, né, Fernanda, mas cumprir as regras, não é? Não é escrever o bom português para ficar mais bonito na fita ou melhor que o outro. Aí
ideia não é essa comparação que pode beirar arrogância, mas é realmente cumprir as regras. Claro, que são as regras de tudo tem regra na comunicação. No vídeo a gente tem regras, não tem? Não dá para, por exemplo, eu não posso fazer aqui assim, né? O, a nossa live ficaria muito esquisito. Eu estou quebrando a regra, né? E alguém vai dizer não, você tem que estar centralizado, né? Você tem que centralizar. Olha, cuidado com a luz. Tudo tem regra. A pintura tem regras, né? A maneira que você vai pintar, a maneira que você vai pegar o lápis, né? Ué, o português é uma linguagem, também a língua. No caso, o português, nós estamos falando dele, ele também é uma linguagem, ele tem regras, e essas regras fazem sentido. Né? Não vou entrar aqui, por exemplo, a crase, é a coisa mais lógica que existe. Ela faz falta, sim. Ela não é um adorno, né? Vamos dizer, nada é adorno na língua, né? Agora, voltando só ao negócio da reforma, o Brasil, curiosamente, e aliás, o Brasil é o país que fala português, nós somos 220, né, milhões de falantes desta língua. Portugal, acho que não tem nem, não quero errar aqui, o quê? 30 milhões? Eu não sei quanto tem Portugal, né? Mas é por aí. Ou seja, o português hoje é a língua do Brasil. Nasceu lá. Okay. 10 milhões. 10 milhões. Então, para 220 milhões. Então, hoje, quem dá as cartas, por uma questão numérica mesmo, somos nós. E o Brasil adorou esse acordo. Jornais e revistas, rigorosamente, e editoras, elas entraram com tudo nesse acordo. Mais do que Portugal. Portugal sempre resistiu mais. Talvez porque a língua nasceu lá. Então, né, eles falaram, não, facto é facto, né? Contacto é contacto, e acabou. Mas a gente não, a gente abraçou de uma maneira muito positiva o acordo. Talvez porque a gente abrace mais as inovações, mas eu estou dizendo, tudo tem regra, gente, toda linguagem tem regra. Não é só o português. Câmbio. Só agora que a gente não está conseguindo abraçar nada nem ninguém, né? Mas quem sabe a gente vai conseguir voltar a abraçar todo mundo. Mas você sabe que para mim foi um grande desafio quando as regras mudaram. Eu lembro que o UOL fez um PDF, uma página, onde concentrava todas as mudanças ali numa página só. Eu imprimi, deixava do lado do computador e toda hora eu acessava, quer dizer, aquela coisa de imprimir o papel, né? Hoje em dia, tem muita coisa que ainda me escapa e eu vou lá no Google. Google, para mim, assim, é um grande presente, uma das maiores invenções que eu penso até hoje e que auxiliam a gente em quase tudo, né? Só não lava roupa, não lava louça ainda, né? O Google até ensina como fazer, mas não vai fazer. Então, a gente precisa fazer as nossas coisas. Pessoal, tem mais alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram tirar aqui, aproveitar o conhecimento da Fernanda Pompeu, que é blogueira, escritora, muito focada na escrita digital e está aí nas principais redes sociais com dicas diárias. Sigam o canal dela no Telegram, procura lá, abre o Telegram, aproveita e já segue também o meu canal, que é o Portal Comunica. Eu resolvi tirar do meu nome para deixar algo mais abrangente, para poder falar de comunicação o tempo inteiro, é o que eu falo. E a Fernanda também tem um canal lá, que é o Acelera Texto, também no Face, no Instagram, no LinkedIn, para que você possa receber esses materiais diariamente e despertar a vontade de caprichar mais na comunicação. Quem busca ser um comunicador melhor precisa considerar também o bom uso do idioma, porque são vários os aspectos que compõem essa boa comunicação. Você, como especialista nisso, Fernanda, não ache ruim que eu estou te chamando de especialista, porque você é mesmo. Como é que você percebe essa dificuldade, esse desafio que algumas pessoas têm em buscar o acerto no idioma português? Como é que você olha isso? No fundo, eu acho, pela minha observação, pela minha experiência, que todo mundo gostaria de ter um bom português. Eu nunca encontrei ninguém que confessasse, olha,
eu tenho orgulho de escrever mal, eu tenho orgulho de não saber. Eu nunca encontrei esse ser humano. Eu acho que português é como o dente, né? Todo mundo gosta de ter dente. Né? Mais ou menos assim. Não sei se a imagem é boa, mas é algo que... O que eu acho é que, às vezes, as pessoas elas acreditam que, como elas têm dificuldades, e todos têm dificuldades, tá? Isso não é uma coisa incomum, elas não vão conseguir. Aí elas se inibem e não querem, não vou escrever, porque, né, eu não escrevo bem. Isso que eu acho que não é verdade. É possível escrever, sim. Basta ser alfabetizado e ter curiosidade intelectual para melhorar, e ir atrás das fontes, quer dizer, né, ter consciência, a escrita consciente. Se eu tenho consciência, eu vou escrever essa frase, depois eu vou escrever essa frase, essa outra frase, você vai melhorar e vai se surpreender. Vai dizer, nossa, as pessoas começaram a comentar, as pessoas entenderam o meu recado, então acho que é para todo mundo. Então, né, a gente tem que, da mesma maneira que eu estou aqui, né, botando minha cara para fazer a live, eu acho que as pessoas têm que botar a cara para escrever seus textos. Vou ter que botar a bateria aqui, pronto. É isso Câmbio. aí. A exposição, ela dá medo muitas vezes, exatamente esse é o assunto que eu lido no meu trabalho para ajudar quem quer se comunicar melhor, mas se a gente não fizer, a gente não consegue perceber o resultado disso e não consegue se fortalecer, aumentar a autoconfiança, e nisso vale, na sua área, que é escrita, vale aquela dica que a gente ouve desde sempre, quer escrever bem, leia bastante. Agora, eu percebo que com as redes sociais, muitos de nós, ou nós que frequentamos as redes sociais, mas vale considerar o que a gente lê nas redes sociais? Isso é conteúdo relevante para a gente aprender a usar bem o português? Ou essa leitura é a leitura dos livros ou de jornais impressos? O que é que você classifica aí como uma leitura de qualidade que pode ensinar as pessoas? Bom, eu sou uma entusiasta, né, da internet, das redes. Eu acho que sim, há muita coisa boa, né? Inclusive nas nossas redes. Aí é que tá, a minha cruzada é aumente a qualidade das redes sociais, não é saia das redes ou fique apenas metendo pau nas redes. Não, quem faz as redes somos nós, né? Nós é que fazemos. Então, quem faz o Facebook, né? Quem faz o Facebook é todo mundo que está no Facebook, né? Não são os carinhas lá no Vale do Silício que fazem alguma coisa. É o Google. Somos nós que fazemos tudo aquilo. Somos nós que postamos conteúdos. Então, eu acho que ler é bom e ler de tudo. Leia jornal, leia livro, leia texto em rede social. O LinkedIn, por exemplo, ele tem postagens muito interessantes, pessoas compartilham muitas coisas que valem a pena ser lidas. Em suma, e a leitura ela não se restringe apenas ao texto. Hoje, por exemplo, a gente tem um número muito grande de podcasts. Podcast também é texto, texto falado, mas é texto, né? É o português, só que não está escrito, está falado. Mas ele também tem que ser bom, mesmo falado. Então, ao contrário, eu acho que leiam redes sociais, leiam. Aqui o que nós estamos fazendo algo que é falado, é imagem e fala, né? E as pessoas estão aprendendo, nós estamos aprendendo coisas por aqui. Cambiou. E leia o Acelera Texto. Bom, a gente está chegando no final dessa live, dessa conversa, e eu queria te deixar um espaço final aí para você dar um recado final, um convite para as pessoas, o que você quiser. Ok. Bom, o recado final aqui é um recado de. Deixa eu parar o celular aqui. É um recado de estímulo, né? Eu acredito, vou voltar a falar,
que todos nós somos capazes de escrever, tá? Algumas passagens, algumas técnicas que a gente tem que dominar, mas elas não são nada do outro mundo. Lembrem-se sempre, quando vocês forem fazer uma postagem, pense, o que eu quero dizer? O assunto. E aí, lembra, bom, minha postagem tem que ter começo, que é a apresentação do assunto, o meio dela, que é uma argumentação, e a conclusão, né, a finalização. Né? Por que eu escrevi aquilo? Então, isso é um exercício que pode ser feito desde um pequeno parágrafo, como pode ser feito, volto a dizer, em 17 parágrafos. Então, não é o tamanho que importa, mas é a força da postagem de vocês. E, no fundo, o acelera-texto, ele, de pano de fundo, ele quer isso. Ele não quer só ensinar português por ensinar português. Ele quer dizer, escreva, olha, o Acelera está aqui para ajudar você a fazer isso. Escreva, porque escrever é um grande, grande prazer. Então, acho que o recado é esse. O recado, acredite em você, acredite em você. Acredite em você. É isso. É isso mesmo. Eu compartilho também desse sentimento. Muito obrigada pelo entusiasmo. Muito obrigada pelo entusiasmo, porque você e acompanhando as suas postagens nas redes sociais, eu fico cada vez mais entusiasmada. Acredito que quem está aqui, quem veio para essa live, tem a mesma consciência. E eu quero agradecer a participação de todos. Quero também aqui registrar que a Maria Nilza está dizendo que você é uma grande especialista. O Luiz Francisco diz que a live é muito boa, interessante. E agradeço também a participação do Marcelo Miguel, da Paula e da Débora, que também estiveram aqui acompanhando a live, e os outros que não registraram nada no chat, mas estão acompanhando a gente. Toda segunda-feira, às 19 horas, horário de Brasília, tem uma live aqui no canal sobre recebi a convidada Fernanda Pompeu, a quem eu agradeço muito por essa troca. Muito obrigada, um grande abraço virtual para você e para todos vocês, e uma boa noite. Obrigada.